Agora sim, agora nós estamos preparados para iniciarmos os nossos estudos sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. E aqui nesta aula nós vamos focar no Conselho Monetário Nacional e no Banco Central do Brasil. Nós vamos focar nas principais atribuições do Conselho Monetário Nacional enquanto órgão normativo e nas principais atribuições do Banco Central do Brasil enquanto entidade supervisora. E claro, nós vamos dar especial atenção para a Lei Complementar número 179. Esta lei é muito importante porque ela trata sobre a autonomia do Banco Central do Brasil. Sim, agora o Banco Central do Brasil tem autonomia para desempenhar as suas funções, tem autonomia para atingir o seu objetivo fundamental, que aqui eu dou um spoiler. O objetivo fundamental do Banco Central do Brasil é controlar a inflação, é buscar garantir a estabilidade de preços. Tá, Eduardo, explica um pouquinho melhor, é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Olha só, quando a gente fala de Sistema Financeiro Nacional, a gente tem que lembrar que o Sistema Financeiro Nacional tem como principal objetivo, tem como principal finalidade o quê? Canalizar recursos. O principal objetivo do Sistema Financeiro Nacional é canalização de recursos. Como assim canalização de recursos, Eduardo? É a transferência de recursos de quem tem recursos em excesso para quem necessita de recursos. Claro, essa canalização de recursos a gente vê de maneira mais evidente através do quê? Do funcionamento do banco. O banco capta dinheiro do agente superavitário e empresta dinheiro para o agente deficitário. Mas essa é a única maneira de ter canalização de recursos? Não! Eu posso ter canalização de recursos também através do mercado de capitais, que a gente vai ver bastante aqui ao longo do curso. No mercado de capitais, o dinheiro também sai da mão de quem tem dinheiro sobrando, dinheiro em excesso, para quem está precisando de recursos para expandir a sua capacidade produtiva, por exemplo. Só que no mercado de capitais, este fluxo de recursos, essa canalização de recursos, se dará através da emissão de ativos financeiros. Uma empresa quer expandir as suas atividades, ela pode emitir ações. O investidor que tem dinheiro em excesso vai comprar essas ações, o dinheiro vai para a empresa utiliza esses recursos para expandir as suas atividades, gerar mais lucro e parte desse lucro vai ser destinada aos investidores. Seja como for, aqui respira, olha para mim e lembra o seguinte: seja como for, de maneira tradicional, através do banco ou através do mercado de capitais, o objetivo, a finalidade do Sistema Financeiro Nacional é fazer com que eu tenha essa canalização de recursos. Essa canalização de recursos tem impacto positivo sobre o funcionamento da economia real, gera emprego, gera renda, gera felicidade e, claro, dada a importância do Sistema Financeiro Nacional para o bom funcionamento da economia, o Sistema Financeiro Nacional, ele tem por trás uma série de regras, uma série de normas. Essas normas é que vão assegurar o bom funcionamento do sistema financeiro. Quem é que dita as normas que devem ser seguidas no dia a dia do mercado, na estruturação, na constituição de uma instituição financeira, por exemplo? Bom, quem dita as normas são os órgãos normativos. Aqui na estrutura do Sistema Financeiro Nacional, o nosso principal órgão normativo, o nosso órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional é o Conselho Monetário Nacional. Veja, ele é um conselho. Como a gente vai ver, um conselho é o quê? É uma reunião de mentes brilhantes que se reúne periodicamente para tomar decisões. Conselho se reúne para tomar decisões. Conselho não executa nada, conselho decide, conselho normatiza. Tá, Eduardo? Entendi. Para o Sistema Financeiro Nacional funcionar adequadamente tem que ter normas. Se não tem normas, vira o quê? Vira bagunça. Mas quem é que garante que o banco, por exemplo, está cumprindo as normas? Quem é que garante que no mercado de capitais as normas estão sendo observadas?
Para garantir, para verificar se essas normas estão de fato sendo cumpridas, eu tenho que ter alguém supervisionando, ou não é? Este supervisor, no Sistema Financeiro Nacional, a gente vai chamar de entidades supervisoras. As entidades supervisoras vão supervisionar, vão fiscalizar. Então, eu tenho um órgão máximo, que é o Conselho Monetário Nacional, que normatiza, que determina, e eu tenho entidades supervisoras. As duas principais são Banco Central do Brasil, Banco Central do Brasil, o nosso famoso BCB ou Bacen. As duas siglas são válidas, mas o próprio Banco Central do Brasil utiliza de maneira oficial a sigla BCB. BCB, Bacen, Banco Central do Brasil, pode chamar de qualquer coisa que ele atende. O Banco Central do Brasil, ele é muito importante por quê? Porque ele sim vai fiscalizar os bancos, ele sim vai fiscalizar corretoras e distribuidoras em determinados aspectos, a CVM, como a gente vai ver lá na frente também, faz essa fiscalização, mas o Banco Central do Brasil é importantíssimo, porque além de ser uma entidade supervisora, além de ser uma entidade de fiscalização, o Banco Central do Brasil vai ser um executor. Como assim um executor, Eduardo? O Banco Central do Brasil vai executar tudo aquilo que o Conselho Monetário Nacional determina. Olha só, eu tenho um normatizador, quem manda, e eu tenho que ter, por óbvio, um executor. Quem é que executa aquilo que é determinado pelo Conselho Monetário Nacional? O Banco Central do Brasil. Aquela lei que a gente citou anteriormente, a Lei Complementar número 79, é importantíssima porque ela diz o seguinte ao Banco Central do Brasil: bacana, tu vai executar aquilo que o Conselho Monetário Nacional determina, só que agora tu executa com autonomia técnica, com autonomia administrativa, com autonomia financeira. Você vai fazer o que tem que ser feito para cumprir o que foi determinado. E por que isso é muito importante, Eduardo? Porque uma das atribuições do Banco Central do Brasil vai ser executar, vai ser cumprir o que a gente vai chamar de metas de inflação. Ou seja, vai ser fazer tudo que for necessário para manter a inflação controlada. E inflação controlada é muito, muito, muito importante. Então, aqui nesse slide, lembra o seguinte: para o sistema financeiro nacional efetivamente funcionar, para a gente ver os operadores. Quem são os operadores? Os operadores são quem de fato põe a mão na massa. Os operadores são aqueles caras que a gente vê no dia a dia. É o banco é um operador, o banco está operando essa canalização de recursos. A bolsa a gente vê no dia a dia, os corretores, a distribuidora a gente vê no dia a dia. Esses são operadores. Quem efetivamente opera o mercado para viabilizar essa canalização de recursos. Só que para esses operadores funcionarem adequadamente, eu tenho normas. Quem normatiza são os órgãos normatizadores. Essas normas devem ser observadas quanto à sua execução. Quem observa, quem fiscaliza, quem supervisiona para ver se as normas estão sendo de fato cumpridas são as entidades supervisoras. Eu tenho duas principais. Banco Central do Brasil, que vai fiscalizar bancos, e é importantíssimo porque executa tudo aquilo que o Conselho Monetário Nacional determina, e a CVM, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, num vídeo específico, Comissão de Valores Imobiliários, que trata de quem? Trata do mercado de valores imobiliários. Sociedade Anônima Aberta emitindo ações, debêntures, notas promissórias, os fundos de investimentos, funcionamento de bolsa de valores, falou dessas coisas, está falando de CVM. É cada um no seu quadrado, por isso que eu tenho duas entidades supervisoras. Cada entidade fica responsável por um pedacinho do mercado. Bacana, Eduardo. Então agora vamos começar a ver detidamente Conselho Monetário Nacional primeiro, por quê? Porque é ele que manda, porque ele é o órgão máximo, e depois Banco Central do Brasil. Por quê? Porque ele vai supervisionar, porque ele vai executar com autonomia, mas ele é lá uma entidade supervisora. Perfeito?
Então vamos ao nosso Conselho Monetário Nacional, que foi criado lá em 1964 por essa leizinha aqui, ó, Lei 4595. Por que o Conselho Monetário Nacional é tão importante? Porque prova, se cair isso na tua prova, é inerrável, não tem como errar. Ele é importantíssimo porque ele é o órgão máximo do sistema financeiro nacional. Ele é, entre aspas, o Deus do sistema financeiro nacional. Ele que manda, ele que é o órgão máximo do sistema financeiro nacional. E lembra, um conselho é o quê? É uma reunião de pessoas. A gente vai ver que no caso do Conselho Monetário Nacional são 3 mentes brilhantes que se reúnem periodicamente para tomar decisão. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele sempre decide, ele fixa regras, ele regulamenta, ele estabelece, ele disciplina. Conselho nunca executa. Ele normatiza, ele diz como as coisas devem acontecer. Ele é um órgão normativo. Bacana. E dentre a principal atribuição do nosso Conselho Monetário Nacional enquanto órgão normativo está essa daqui, ó. Cabe ao Conselho Monetário Nacional, de maneira geral, a responsabilidade de quê? De fixar as diretrizes gerais da política monetária, da política creditícia e da política cambial. Respira, larga tudo e olha para mim. Olha só como ele é importante. Ele é um conselho monetário. Então, é óbvio que ele trata sobre a moeda. Tanto do ponto de vista interno, quanto do ponto de vista externo. Quando a gente fala de monetário, a gente quer assegurar o poder de compra da moeda. Como assim, Eduardo? Assegurar o poder de compra da moeda? Não me vem com economês. Assegurar o poder de compra da moeda é fazer com que o dinheiro preserve o seu poder de compra ao longo do tempo. Ou seja, que ao longo do tempo, com a mesma quantidade de dinheiro, eu possa comprar a mesma quantidade de produtos. Isso acontece quando? Ah, Eduardo, com a mesma quantidade de dinheiro eu consigo comprar a mesma quantidade de produtos quando o preço dos produtos não estão subindo demais. Quando eu tenho inflação controlada. Exatamente isso. Então, a partir de agora, sempre que você ouvir o termo monetário, tu vai pensar o seguinte, opa, monetário, moeda. A gente quer preservar o poder de compra da moeda. E como é que a gente preserva o poder de compra da moeda? Como é que a gente mantém a moeda forte, evitando que a inflação seja muito alta? Então, cabe ao Conselho Monetário Nacional, de maneira chique, formular, estabelecer, fixar as diretrizes gerais do quê? Do que a gente chama de política monetária. Sendo muito mais simples e em linha com o que cai na prova, cabe ao Conselho Monetário Nacional estabelecer o que a gente vai chamar de meta de inflação. Como assim meta de inflação, Eduardo? O Conselho Monetário Nacional se reúne, as 3 mentes brilhantes que compõem o Conselho, e deliberam e estabelecem qual vai ser a meta de inflação. Ou seja, o quanto que os preços podem subir em determinado período de tempo para a gente determinar que aquela elevação de preços é uma elevação de preços normal, que os preços estão relativamente estáveis. Veja, a gente tolera um pouquinho de inflação. Por quê? Se a economia está crescendo, é normal que os preços cresçam também, que ocorra uma elevação de preços. Só que essa elevação de preços não pode ser descontrolada. Não, a gente tem que ter uma estabilidade de preços.
E essa estabilidade de preços a gente consegue quando a inflação está dentro das metas. Provinha, quem é que determina as metas de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Por quê? Porque cabe a ele determinar, fixar as diretrizes gerais da política monetária. Cabe também ao Conselho Monetário Nacional disciplinar todos os tipos de crédito. Como assim? Ele é o responsável por determinar as diretrizes gerais da política creditícia. Por isso que ele determina a disciplina de todos os tipos de crédito. Vou ficar na frente, mas a gente vai destacar esse ponto no slide seguinte. Como assim, Eduardo? Quando você vai tomar um financiamento imobiliário, tem regras. O prazo máximo, salvo engano, do financiamento imobiliário é 420 meses. Eduardo, quem foi que estabeleceu que o prazo máximo do financiamento imobiliário é 420 meses? O Conselho Monetário Nacional. Então, quem disciplina as regras gerais dos mais diversos tipos de crédito é o Conselho Monetário Nacional. O banco, quando ele vai fazer um consignado, quando ele vai fazer um financiamento imobiliário, quando ele vai fazer um crédito rural, ele tem que seguir essas diretrizes gerais que são estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Tá, Eduardo, bacana, entendi. Então vai lá o conselho, numa salinha fechada, 3 mentes brilhantes. Claro, né, pessoal, tem um monte de esporte técnico, tem um monte de gêniozinho por trás, dizendo, ó, se tu fizer isso vai dar bom, se tu fizer isso vai dar ruim, quem decide é o senhor. Mas tem os técnicos lá dando suporte às decisões. As decisões são tomadas, vão virar de fato norma através de resoluções. Os bancos, por exemplo, vão ter que cumprir essas normas, e quem é que garante que os bancos cumprem? Quem é que vai fiscalizar para ver se efetivamente os bancos estão cumprindo? Quem é que supervisiona? Quem é que fiscaliza? Banco Central do Brasil. Bacana. Aí vem o Banco Central do Brasil e faz essa fiscalização. E por fim, cabe ao Conselho Monetário Nacional disciplinar as diretrizes gerais da política cambial. Ele, Conselho Monetário Nacional, é responsável por ele vai fixar as diretrizes e normas, abreviei diretrizes, e normas do quê? E normas da política cambial. Da política cambial. Grosso modo, pessoal, é atribuição do Conselho Monetário Nacional determinar qual vai ser a nossa política cambial. Hoje no Brasil, para todos os efeitos, a gente tem câmbio flutuante. O câmbio flutua de acordo com oferta e demanda, flutua de acordo com o sentimento dos investidores. Ah, os Estados Unidos está mais forte, a taxa de juros lá está maior, então o dólar tende a se fortalecer. Ah, a gente aumenta a nossa taxa de juros, o Brasil fica mais atraente para o investidor, a nossa moeda o real tende a ficar mais forte. Isso leva à valorização e desvalorização da moeda estrangeira. O dólar flutua. Por quê? Porque a priori, Conselho Monetário Nacional, na fixação dessas diretrizes e normas, disse, ó, o câmbio é flutuante. Banco Central, tu vai fiscalizar o mercado de câmbio aí para ver se o mercado de câmbio está funcionando adequadamente. Se tiver alguma anomalia no mercado de câmbio, aí o Banco Central vai fazer intervenções pontuais. Mas quando o mercado de câmbio estiver funcionando de modo anormal, o câmbio flutua, deixa flutuar. E opa, tem uma anomalia porque os investidores estão meio... Aí o Banco Central pode pontualmente fazer intervenções. Bacana? Tá, Eduardo, mas tu falou, eu entendi que o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo. E eu entendi por quê? Porque ele normatiza. E porque ele vai determinar a política monetária, a política creditícia e a política cambial. Olha só a importância desse cara. As decisões, as macro decisões que eles tomam vai impactar de fato a economia.
quem são as mentes brilhantes que estão por trás do Conselho Monetário Nacional. Respira e lembra. A composição do Conselho Monetário Nacional pode, e nos últimos mandatos de fato houve isso, mudar. Por quê? Porque um governo organiza os seus ministérios de acordo com a sua concepção de mundo. Exemplo, e aqui sem juízo de valor nenhum, por favor. O governo Bolsonaro entendia que a gente precisava de um Ministério da Economia forte que tivesse várias secretarias. Então, acabou no governo Bolsonaro o Ministério da Fazenda, foi criado o Ministério da Economia, que tinha lá basicamente fazenda, planejamento, um monte de outras subpastas lá dentro. Daí o governo que ganhou depois, o governo Lula, falou, não, vamos voltar ao que era antes. Vamos voltar com o Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento. Então, muito atenção. Cada governo, quando assume, governo na esfera federal, União, é claro, o presidente, quando assume, ele pode reorganizar as pastas, reorganizar os ministérios. E isso pode ter impacto na composição do Conselho Monetário Nacional. Para nossa prova, Eduardo, o que vale? Vale esta composição aqui. O nosso Conselho Monetário Nacional é composto pelo ministro de Estado, olha só que bonito, pelo ministro de Estado da Fazenda, hoje pela, né, porque é uma ministra, pelo ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, coloquei isso aqui planejamento, mas sabe que é orçamento também, e pelo presidente do BCB, do Banco Central do Brasil. Ah, então são 3 ministros? Não, são 2 ministros. O ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central do Brasil. O presidente do Banco Central do Brasil não tem mais status de ministro, perfeito? Então são essas 3 mentes brilhantes, eu brinco que são mentes brilhantes, que compõem o Conselho Monetário Nacional. Ah, Eduardo, eu tenho que lembrar que hoje o Ministério da Fazenda é o fulano, que no Ministério do Planejamento é a fulana. Bom, isso daí seria uma questãozinha mais de atualidade do que qualquer outra coisa. Para esse ponto, prova a composição do Conselho Monetário Nacional atualmente vigente é ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e Orçamento e presidente do Banco Central do Brasil. Esta é a composição do Conselho Monetário Nacional. Dentre as suas atribuições, que derivam do que a gente viu anteriormente, a gente tem essas daqui. Cuidado! Caía muito em prova que uma atribuição do Conselho Monetário Nacional era autorizar a emissão de papel moeda. Não é mais. Não é mais o Conselho Monetário Nacional que autoriza a emissão de papel moeda. Esse aqui é um dos reflexos da Lei Complementar número 179 que a gente vai ver na sequência. Como assim, Eduardo? Antes cabia ao Conselho Monetário Nacional autorizar a emissão de papel moeda. Essas 3 mentes brilhantes se reuniam, olhavam para a economia, falavam, está faltando dinheiro, eu autorizo a emissão de mais dinheiro. Esses 3 brilhantes componentes do Conselho Monetário Nacional olhavam para a economia, falavam, opa, está faltando dinheiro, então eles eram responsáveis também por assegurar que o dinheiro em circulação, que o meio circulante, estava de acordo com as reais necessidades da economia brasileira. Agora não. Por que agora não? Porque agora o Banco Central do Brasil tem autonomia. O Banco Central do Brasil vai ter que controlar a inflação. A gente vai ver que o objetivo fundamental do Banco Central do Brasil vai ser, deixar a inflação controlada. Inflação controlada é inflação dentro do quê? Das metas estabelecidas pelo Conselho.
Então, o Conselho determina as metas, fala ao Banco Central, a inflação oficial, que a gente vai ver a medida lá pelo IPCA, tem que ficar dentro desse intervalo aqui, ó. Essa é a meta. O Banco Central bate no peito e fala, meu querido, pode deixar. Eu, de maneira autônoma, vou fazer o que for necessário para controlar a inflação. E dentro desse fazer o que for necessário para controlar a inflação, o Banco Central que está no dia a dia, que está todo dia lá acompanhando o mercado, vendo o que está acontecendo, o Banco Central falou, opa, está precisando emitir papel moeda? Vai lá, Banco Central, emite e joga na economia. Não precisa mais de uma autorização vindo de cima. Não é mais função do Conselho Monetário Nacional autorizar a emissão de papel moeda. Continua sendo e será atribuição do Conselho Monetário Nacional determinar as metas de inflação. Fixar as diretrizes e normas da política cambial, como a gente já viu anteriormente. Aqui, ó, regular a constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras. Olha que importante esse ponto. Se eu quiser constituir um banco aqui no Brasil, eu posso, mas claro, tem regras. Quem é que vai estabelecer essas regras, Eduardo? Quem é que estabelece as regras que devem ser seguidas na constituição de uma instituição financeira? Quem estabelece essas regras é o Conselho Monetário Nacional. Provinha também, fica atento para o seguinte, cabe ao Conselho Monetário Nacional zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Tá, Eduardo, deixa eu ver se eu entendi. Enquanto órgão máximo, verifica como o mercado está funcionando e, através de regras, ele cria regras que a gente vai chamar lá de regras prudenciais para zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. É isso? Exatamente isso. E como a gente viu também, quem disciplina o crédito em todas as suas modalidades é o Conselho Monetário Nacional. E, por fim, fica atento, ó, até coloquei aqui um sinalzinho de atenção. Cabe ao Conselho Monetário Nacional coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. Eduardo, me deu tilt agora. O Conselho Monetário Nacional não é responsável por determinar as diretrizes gerais da política monetária, creditícia e cambial? Sim. Mas quando o Conselho Monetário Nacional determina essas diretrizes gerais da política monetária, creditícia e cambial, ele tem que fazer isso em coordenação com a política orçamentária, fiscal e da dívida pública. Por quê? Porque senão vira um cabo de guerra. Imagina, o Banco Central está fazendo um esforço, o Banco Central, executando o que o Conselho Monetário Nacional está fazendo um esforço e vai o governo e faz um esforço contrário. Vira um cabo de guerra, um puxando para um lado, um puxando para o outro e as coisas não saem do lugar. Então, quando o Conselho Monetário Nacional vai determinar as diretrizes gerais da política monetária, creditícia e cambial, ele tem que fazer o seguinte, opa, o que a política orçamentária, fiscal e da dívida pública está fazendo? Ah, então eu vou fazer uma coordenação para que a gente vá todo mundo na mesma direção, para não virar uma bagunça. Ah, Eduardo, mas às vezes tem bagunça. Uma coisa é o que diz a regulamentação. E na prova vai cair o quê? O que diz a regulamentação. Ah, às vezes sai bagunça, às vezes tem bagunça. É claro, a gente olha o jornal, a gente lê, a gente sabe, a gente escuta. Mas, prova, cabe ao Conselho Monetário Nacional fazer essa coordenação para que as coisas andem sempre na mesma direção. Beleza? Agora que nós já entendemos quais são as atribuições do Conselho Monetário Nacional enquanto órgão máximo do sistema financeiro, enquanto órgão normatizador que determina, fixa, regulamenta, zela, disciplina, coordena, nunca executa,
a gente vai ver quem efetivamente põe a mão na massa. Quem vai supervisionar, vai fiscalizar o mercado financeiro, mas quem tem como principal objetivo cumprir as metas de inflação. Tem como principal objetivo assegurar a estabilidade de preços. Eu estou falando de quem? Eu estou falando do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil é sim uma entidade supervisora. Vai sim fiscalizar. Vai sim fazer de tudo para que o mercado financeiro funcione da maneira mais eficiente possível. Mas além destas atribuições de fiscalização, de entidade supervisora, o Banco Central do Brasil é um executor. É um executor com autonomia, mas é um executor. Por que eu bato nessa tecla que o Banco Central é um executor? Porque o principal objetivo do Banco Central do Brasil está aqui, ó, está lá na nossa Lei Complementar número 179 de fevereiro de 2021. O principal objetivo do Banco Central do Brasil, o objetivo fundamental do Banco Central do Brasil, ó, aqui, ó, o primeiro na lista é o quê? É assegurar a estabilidade de preços. Esse é o economês. Prova. O objetivo fundamental do Banco Central do Brasil é assegurar a estabilidade de preços. Mundo real, no popular, Eduardo, o que é assegurar a estabilidade de preços? É, efetivamente, vou colocar até em verdinho, esperança, cumprir as metas. As metas de quê? As metas de inflação. Estabelecidas por quem? Estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Mas agora respira, larga tudo e olha para mim, porque isso daqui é fundamental. Controlar a inflação, pessoal, assegurar a estabilidade de preços é importantíssimo para a economia. Tem um monte de trabalhos acadêmicos, de geniozinhos da economia que mostram que inflação controlada é uma condição sine qua non para ter crescimento econômico ao longo do tempo. Só que tem um probleminha. Controlar a inflação, como a gente vai ver mais na frente, pode ter alguns efeitos colaterais. Como assim? Efeito colateral? Às vezes, para controlar a inflação, tu tem que tomar um remédio amargo, aumentar juros, por exemplo, que vai sim controlar a inflação, mas vai fazer a economia desacelerar também. Olha só que decisão difícil. Tu tem que controlar a inflação, mas para controlar a inflação tu pode fazer a economia desacelerar. Politicamente, desaceleração, deu até um trava-língua, econômica é ruim. Então, por isso, sempre tinha um incômodo. Putz, será que o Banco Central está agindo tecnicamente ou será que o Banco Central do Brasil está sendo influenciado politicamente? Daí tinha, tá mexendo no Banco Central, não tá mexendo, para acabar com esta chacrinha, essa Lei 179 deixou claro, hoje o Banco Central do Brasil é uma autarquia de natureza especial. Olha lá na prova, o Banco Central do Brasil, agora, a partir da Lei Complementar número 179, é uma autarquia de natureza especial. E quais são as implicações disso, Eduardo? 3 implicações muito importantes. Enquanto autarquia de natureza especial, o Banco Central tem autonomia. Vai fazer o que for necessário para o quê? Para cumprir os seus objetivos, dentre eles o seu objetivo fundamental. Segundo desdobramento. Para eu ter autonomia, para eu fazer o que precisa ser feito, e esse precisa ser feito às vezes é tomar decisões que impactem negativamente no curto prazo o comportamento da economia, os caras que estão lá na diretoria do Banco Central, eles têm que ter um mandato. Eles têm que ter um mandato fixo. E é isso que acontece. Como a gente vai ver, agora os diretores do Banco Central do Brasil têm um mandato fixo. Eles ficam lá por 4 aninhos, fazendo o que tem que fazer, agindo tecnicamente,
E o Banco Central do Brasil, o terceiro desdobramento, enquanto autarquia de natureza especial, ele não se subordina a ninguém. Como assim, Eduardo? Isso está entrando em choque com o que tu disse do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional não manda e o Banco Central executa? Olha só, o Conselho Monetário Nacional estabelece as regras. E o Banco Central executa como? Cumprindo a meta e vendo se as regras estão sendo executadas lá pelos operadores. Mas não tem uma relação de subordinação. Não, pelo contrário. O Banco Central do Brasil tem autonomia para fazer o que ele tem que fazer. Com, claro, decisões tecnicamente tomadas. Exemplo que parece nada a ver. Imagina que tu pega um trabalho para fazer, o teu patrão diz, ó, tu tem que fazer isso, isso, isso. Tu faz do jeito que tu bem entender, ou seja, tu tem autonomia para fazer. É a mesma coisa, Conselho Monetário Nacional e Banco Central. Vai lá o Conselho Monetário Nacional, estabelece, determina, vem o Banco Central, tecnicamente, com autonomia e faz o que tem que fazer. Por isso que ele é uma autarquia de natureza especial. Bacana. Essa autarquia de natureza especial, isso aqui, ó, questãozinha de prova, tem como objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços. Esse é o principal objetivo. É o primeiro da lista do Banco Central do Brasil. Bacana, os preços estão estáveis, ou seja, a inflação oficial, o IPCA está dentro lá das metas, bonitinho. E os outros objetivos do Banco Central do Brasil? Sem prejuízo de seu objetivo fundamental, ou seja, o objetivo fundamental primeiro, o Banco Central do Brasil também tem por objetivo zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, do funcionamento do sistema financeiro. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras é uma atribuição do Conselho Monetário Nacional. Suavizar as flutuações dos níveis de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Respira e lembra para mim. O objetivo fundamental é controlar a inflação. A inflação está controlada, eu tenho estabilidade de preços, daí eu vou coordenar as minhas decisões buscando o bom funcionamento do mercado financeiro, a estabilidade do mercado financeiro, buscando suavizar lá os níveis da atividade econômica, evitar aqueles voos de galinha onde a gente cresce muito no curto prazo e depois cai, e fomentar o pleno emprego. Mas a gente olha isso depois de olhar a estabilidade de preços. Isso quer dizer que, Eduardo, pleno emprego da economia ou controle da inflação? Controle da inflação. Bacana. Inflação controlada, expectativas ancoradas, como dizem os economistas. Ah, beleza, expectativas ancoradas, então vamos tomar as nossas decisões também objetivando o pleno emprego. Objetivo fundamental, assegurar a estabilidade de preços, é basicamente cumprir as metas de política monetária estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. De maneira mais clara, meta, o que são as metas de inflação? Para 2024, por exemplo, a meta de inflação prevê que a inflação oficial é o IPCA. E o IPCA no acumulado de janeiro a dezembro tem que ser de 3%. Essa é a meta. Quem é que determinou a meta? Conselho Monetário Nacional. Só que o Conselho Monetário Nacional, quando determinou a meta, falou o seguinte, opa, eu vou dar uma colher de chá lá para o Banco Central do Brasil. Eu vou dar um intervalo, tanto para cima quanto para baixo. Eu vou dizer, Conselho Monetário Nacional, vou dizer que a inflação acumulada de janeiro a dezembro de 2024 é de 3%, mas que eu tolero 1,5% para mais e 1,5% para menos. Ou seja, na prática o IPCA tem que ficar entre 1,5% e 4,5%.
cumpra-se. É isso que acontece lá na salinha do Conselho Monetário Nacional. Ele estabelece essa meta. Meta estabelecida, meta determinada. Aí vai vir o nosso Banco Central do Brasil, vai atuar aqui como um executor da política monetária. Ó, lá na prova, lá no jornal, quando você ouvir, quando você vê, quando a gente fala que o BCB, que o Banco Central do Brasil, o Bacen, é o executor da política monetária, a gente está dizendo que cabe ao Banco Central do Brasil, hoje com autonomia, fazer o que tiver que ser feito e o que for tecnicamente justificável para controlar a inflação. Para deixar a inflação oficial, que é medida lá pelo IPCA, dentro desse intervalo, que hoje vai de 1,5% até 4,5%. O centro da meta, ali ó, o centro da meta é 3%, mas tem esse 1,5% para mais e 1,5% para menos. Vai continuar sendo, e aqui eu faço um asterisco, ó, vai continuar sendo 3% em 2025 e 2026. Continua sendo 3%, tolerando mais ou menos 1,5%. Só que vai mudar uma coisinha. A partir de janeiro de 2025 vai mudar uma coisinha. Como assim vai mudar uma coisinha, Eduardo? A meta de inflação vai passar a ser contínua. Como assim? Meta de inflação contínua a partir de janeiro de 25. Hoje, a meta de inflação ela é olhada dentro de um período. Meta de inflação hoje, 24 até final de 24, é olhada dentro de um período, de janeiro a dezembro. Então vai o acumulado de janeiro a dezembro, a gente chega em dezembro e fala, putz, grila, tá acima dos 4,5, tamo lascado. Tá abaixo do 1,5, tamo lascado. Ó, inflação muito alta é ruim, inflação muito baixa também é ruim. Por isso que tem o piso e o teto. Bacana? Só que hoje a gente cumpriu ou não cumpriu a meta quando a gente vê no acumulado de janeiro a dezembro. Houve uma mudança de acompanhamento da meta. Hoje a gente acompanha no fechado de janeiro a dezembro. A partir de janeiro de 2025, a gente vai olhar o acumulado dos 12 meses. Em janeiro a gente vai janeiro de 25 vai olhar o acumulado dos 12 meses passados. Em fevereiro de 25 a gente olha o acumulado dos 12 meses. Bacana. A gente vai cumprir a meta quando? Quando a gente não tiver 6 meses consecutivos acima da meta. Ih, Eduardo, complicou. A partir de janeiro de 25, só não haverá cumprimento de meta quando? Quando a gente tiver 6 períodos consecutivos, quando o acumulado dos 12 meses estiver acima dos 4,5% ou abaixo dos 1,5%. Perfeito? Mas lembra, isso só pode cair na tua prova quando? Depois de 6 meses que entrou em vigor. Então só lá no segundo semestre de 2025. Isso aqui foi só uma pincelada que eu dei e só poderia cair lá depois de mês 6 de 2025. Bacana, bacana. Então entendemos que o Banco Central vai fazer tudo o que for necessário para controlar a inflação. E quais são os instrumentos que o Banco Central pode utilizar para controlar a inflação? Isso a gente vai ver lá na frente, quando a gente olhar os mecanismos de política monetária. Essa autonomia do Banco Central do Brasil se dá através da composição. A composição do Banco Central do Brasil é uma diretoria colegiada com 9 membros. Tem 9 membros, beleza. Um é o diretor-presidente, mais 8 diretores, é uma diretoria colegiada. Lembra, como o Banco Central tem autonomia,
Estes diretores têm um mandato de 4 aninhos. Esse mandato de 4 anos não é coincidente com o mandato do presidente, com o presidente da República. Exemplo, o primeiro presidente do Banco Central do Brasil que seguiu essa lei complementar 179 foi o Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto, 2021, que era o presidente Bolsonaro. Beleza, então o Bolsonaro, enquanto presidente, foi lá, indicou o Roberto Campos Neto, ele passou por uma sabatina lá no Senado que aprovou e o presidente nomeou. Ih, Eduardo, esse é o rito. Qual é o rito? O rito é quem indica qualquer um dos diretores, é o presidente. Passa por uma sabatina, por uma aprovação. Aonde? No Senado. Beleza, no Senado. E quem é que nomeia? Ah, depois que o Senado fala, não, esse cara é bom. Como é que o Senado diz que esse cara é bom? Analisa o currículo, faz lá uma conversa e fala, não, esse cara é bom. Daí vai lá o presidente e nomeia. Então, ó, 21 foi lá Roberto Campos, bacana, ficou 21, 22, 23, 24, 4 aninhos, que não coincidiu com o mandato de quem indicou ele. Pô, o cara que indicou e nomeou ele saiu em 22, final de 22. Então ele ficou 23 e 24 com outro presidente. Então prova, lembra? Prova e vida. São 4 anos que não coincidem com o mandato de presidente da República. Eduardo, ele pode ser reconduzido? Sim, é permitida uma recondução. É mandato fixo de 4 aninhos, permitindo uma recondução. Eduardo, ele pode ser demitido? Ele só vai poder ser demitido quando for comprovado que ele não é tecnicamente apto para desempenhar a função. Mas para isso acontecer é muito raro, tá? Então, a priori, é 4 anos, mandato fixo, permitido uma recondução. E, lembra, Banco Central do Brasil é uma autarquia de natureza especial. Logo, não tem o quê? Não tem subordinação. O Banco Central faz o que tem que fazer para cumprir os seus objetivos. O objetivo fundamental e os objetivos, entre aspas, secundários. Isso o Banco Central faz com autonomia administrativa, técnica principalmente, e financeira. Ou seja, Banco Central faz o que tem que fazer, para cumprir os seus objetivos, principalmente seu objetivo fundamental. Tá, Eduardo, mas o Banco Central faz o que tem que fazer, ele não presta contas para ninguém? Respire e olha para mim. O Banco Central faz o que tem que fazer, mas de tempos em tempos, o presidente do Banco Central tem que ir lá no Senado, olha o que eu acabei de falar, de tempos em tempos, uma vez por semestre, no primeiro semestre e no segundo semestre. O presidente do Banco Central do Brasil vai lá no Senado e faz uma apresentação. Ele apresenta 2 relatórios, o relatório de inflação e o relatório de estabilidade financeira. Ele fala, olha só, nobres, excelentíssimos senadores, nós tomamos no semestre anterior tais e tais e tais decisões. Nós tomamos essas decisões com base em tais e tais motivos. Ou seja, ele apresenta quais foram as decisões tomadas, ele apresenta os motivos e ele apresenta os efeitos. Os senadores podem fazer perguntas? Pode, é uma arguição pública. Então, os senadores podem fazer perguntas. O presidente apresenta e os senadores fazem perguntas. Veja, ele está apenas expondo quais foram as decisões que foram tomadas, por que foram tomadas e explicando quais foram os impactos daquelas decisões. Ele não está pedindo permissão. Por que ele não está pedindo permissão? Porque o Banco Central do Brasil não tem subordinação. Ele toma as decisões com autonomia, principalmente autonomia técnica para cumprir os objetivos.
Dentre as atribuições mais dia a dia do Banco Central do Brasil, a gente tem a atribuição de emissão de papel moeda, executar os serviços do meio circulante. O que é executar serviços do meio circulante? É pegar moeda rasgada, suja, colocar no fogo e trocar aquele estoque de moeda imprópria por moeda novinha. Eduardo, mas quem emite papel moeda não é a Casa da Moeda. A Casa da Moeda, pessoal, é a gráfica. É a gráfica onde roda a impressão. Quem efetivamente emite papel moeda é o Banco Central do Brasil. Eu não tenho dinheiro aqui, faz tempo que eu não tenho dinheiro de papel, mas se vocês pegarem dinheiro de papel, vai na carteira de vocês aí, possivelmente vocês não tenham também, mas coloca no Google lá, nota de real. Vai estar lá escrito, ó, Banco Central do Brasil. Por quê? Porque é o Banco Central do Brasil quem emite papel moeda. Vai ser o Banco Central do Brasil que vai recolher o que a gente vai chamar de compulsório. Parte do que os bancos captam eles não podem emprestar, eles têm obrigação de deixar guardadinho lá no Banco Central. Controla o crédito e o fluxo de capital estrangeiro. Veja, ele controla. O que é controlar? É fiscalizar, é supervisionar. O nosso Conselho Monetário Nacional, ele disciplina o crédito em todas as suas modalidades. Daí vai lá o Banco Central e controla tanto o crédito quanto o fluxo, entrada e saída de capital estrangeiro. Exerce a fiscalização das instituições financeiras, a gente está careca de saber. Autoriza o funcionamento das instituições financeiras. Aqui toma cuidado na prova. Caiu autorizar. Putz grila. Esse autorizar é um desdobramento de uma decisão, de uma norma do Conselho Monetário Nacional. Lembra? Cabe ao Conselho Monetário Nacional o quê? Cabe ao Conselho Monetário Nacional regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização das instituições financeiras. Então, o Conselho Monetário Nacional estabelece as normas que eu, Eduardo, por exemplo, tenho que cumprir para constituir um banco no Brasil. Então, eu vou lá, pego a norma do Conselho Monetário Nacional, faço tudo que a norma pede. Cumpri tudo que a norma pediu. Quem é que vai verificar se eu cumpri tudo? O Banco Central vai lá, vai me supervisionar e vai falar, Eduardo, eu cumpriu tudo. Se eu cumprir tudo, o que o Conselho Monetário vai me dar? O Conselho Monetário Nacional, ele não vai executar nada. Então, o Conselho Monetário Nacional não consegue me dar autorização. Quem me dá autorização para funcionar é o Banco Central. É o Banco Central que tem estrutura, que é uma autarquia de natureza especial, que vai lá, verifica se eu cumpri tudo, tá tudo certo. Estando tudo certo, vai lá ele, Banco Central, e autoriza o funcionamento das instituições financeiras. Então, cabe ao Banco Central do Brasil conceder essa autorização. E claro, como a gente viu aqui bastante, vai focar bastante ainda em vídeos posteriores, cabe ao Banco Central do Brasil executar aquilo que a gente chama de política monetária e cambial. Na política monetária, o que é executar a política monetária? É assegurar a estabilidade de preços. No popular, controlar a inflação, deixar a inflação dentro da meta. Bacana. E o que é executar a política cambial? É verificar se o mercado de câmbio está funcionando adequadamente. Se tiver alguma anomalia, vai lá, faz intervenções pontuais frente às anomalias do mercado de câmbio. De maneira resumida, nós temos aqui as atribuições do Banco Central do Brasil. Dentre as suas tarefas, eu posso sumarizar aqui em 5. Inflação baixa e estável. Aqui está dentro de seu objetivo fundamental, que é o quê? Assegurar a estabilidade de preços, bacana. Sistema financeiro seguro e eficiente. Aqui está dentro da atribuição que cabe ao Banco Central do Brasil de fiscalizar as instituições financeiras. Lembra, objetivos secundários. Zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro.
Banco do governo? Como assim? O Banco Central empresta dinheiro para o governo? Não, o Banco Central não empresta dinheiro para o governo. Bacana? O Banco Central é o banco do governo porque ele faz a administração das reservas internacionais, beleza? Banco dos bancos, por que Banco Central é o banco dos bancos? Ah, porque o Banco Central faz o que a gente chama de política de redesconto. Quando um banquinho está precisando de dinheiro, o Banco Central pode emprestar via essas operações de redesconto. Por isso que a gente diz que o Banco Central é o banco dos bancos. E emissor do dinheiro. Por que o Banco Central é o emissor do dinheiro? Porque ele efetivamente emite o papel moeda. Aqui estão as atribuições do nosso Banco Central do Brasil. Eduardo, que aulinha longa, quase uma horinha. Sim, quase uma horinha. Por quê? Porque aqui a gente viu todas as atribuições importantes para a nossa prova do órgão máximo do Conselho Monetário Nacional e da entidade supervisora chamada Banco Central do Brasil. Lembra, ela não é simplesmente uma entidade supervisora. Ela não vai somente fiscalizar, supervisionar. Ela tem várias outras atribuições, principalmente a atribuição de controlar a inflação. E ela faz isso, autarquia de natureza especial, que a gente chama de Banco Central do Brasil, com autonomia, dada pela Lei Complementar número 179 de fevereiro de 2021. Como sempre, qualquer dúvida é só entrar em contato. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!